Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Olá! De 5 a 7 de março, São Paulo se transforma na capital internacional da logística de carga, com a realização da 28ª edição da Intermodal South America. E é sobre a feira que nós vamos falar na edição de hoje do Porto e Negócios. E está aqui comigo Casimiro Técio, diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação. E neste primeiro bloco, nesta primeira parte do programa, está Danilo Abondanza, CEO da Modal GR, de onde, aliás, nós estamos gravando este programa. Danilo, seja muito bem-vindo ao Porto e Negócios. Muito obrigado. Mais uma vez estar participando com vocês e mais uma vez estar recebendo vocês aqui em casa. Técio, muito obrigada mais uma vez pela parceria. Vamos falar um pouquinho sobre como tecnologia e inovação estão inseridos na 28ª edição da Intermodal. Eu que agradeço, Nathalie, e agradeço o Danilo ter recebido a gente aqui na Modal GR. Danilo, para a gente começar, qual que é a perspectiva da Modal GR ao participar desta edição da Intermodal? A gente participa desde 2019, né, como expositor, e vê um crescimento de prestadores, né, de partes externas à área fim do negócio, que oferece soluções, serviços, e isso é uma tendência natural para justamente conseguir evoluir o mercado e o processo como um todo. E tecnologia não deixa de fora, né? Se você for considerar o volume de expositores que não são de portos e logística, né, fora da área fim, eles são inúmeros, né, trazendo diversas soluções, tanto tecnológicas como uma solução de um serviço diferente, ou seja, algo inovador que mude a forma como você trabalha hoje. E a Modal GR, desde 2019, expondo, ela vem trabalhando uma evolução no seu modelo, entendendo cada vez o mercado, entendendo o momento, né, que 2019 era um momento, 2023 outro, 2024 outro. E, naturalmente, você não pode fazer a mesma coisa sempre. Sem dúvida. Então, naturalmente, a gente vai evoluindo o contexto, né? E de lá para cá, de 2023 para 2024, a gente vê que a grande mudança além de você trazer uma redução de custo operacional, uma melhoria de produtividade, tudo, é você trazer uma melhoria na própria jornada do cliente. E não só o ator principal, que é quem recebe a carga, mas todos os interlocutores, os caminhoneiros, todos os... Ponta a ponta. Todos os processos, todos os stakeholders do negócio, né? Porque você precisa ter uma solução que atenda a todos. E, naturalmente, a solução ela se vende. A sua operação se vende quando os atores são muito... são vistos, né? Sua operação é vista com bons olhos por eles. Eu estive na Intermodal ano passado, onde nós gravamos algumas edições especiais do Porto e Negócios, direto, inclusive, do estande da Modal GR. E eu pude ver de perto que vai um grande time daqui, vai para lá. Qual é a importância desse intercâmbio para os consultores? Você tira um pouquinho o aspecto apenas comercial, de estar somente o time comercial conversando, falando a respeito. Mas você leva uma parte da empresa para lá, para justamente você mostrar a realidade. Ou seja, quanto mais o cliente consegue entrar no nosso negócio, na nossa operação, o que a gente faz, mais ele consegue entender o valor que eu consigo gerar. Né? Que a gente tem cabeças brilhantes, com uma estratégia muito boa, sempre pensando em evoluir o cliente. Mas não é apenas uma barreira comercial que você vai conseguir mostrar. Mas sim, por que você não fala com o arquiteto de soluções? Não fala com o cara de negócio? Né? Não fala com outros frentes para entender uma melhor solução do problema, uma melhor caminho ao cliente a seguir, né? E não apenas pensar no âmbito comercial de como eu consigo vender para o cliente.
Então, esse é um posicionamento padrão do mercado que a gente foge disso, justamente pensando em focar na solução do cliente e não apenas em fechar uma proposta. Qual a importância dessa mentalidade para o mercado que hoje está posto, quando a gente fala, por exemplo, do nosso setor, Técio? Bom, o setor portuário, na intermodal, ele vem, acho que crescendo, ouso dizer, maior que os outros setores na presença da feira, né? A gente brinca que eu tive uma conversa com o organizador da feira esse ano, ele tem uma feira acontecendo simultaneamente. Sim. Eles tentaram comprar o espaço da feira, mas não tinha como ampliar a intermodal. Mas a mentalidade de você levar para a feira o que você realmente vende, né, no mercado, não só um stand com alguém do comercial, é mostrar para o cliente um ambiente de oferta, né? Ou seja, o que a tua empresa oferta para o mercado logístico. E aí nós podemos ampliar para todo o setor, né? Sim. Não só o portuário. A intermodal, eu brinco assim, a intermodal ela tem uma importância, você tem que estar lá, né? É o evento mais importante do calendário do nosso setor, né? Vem muitos executivos, empresas de fora do país, olhando essa edição da intermodal. É importante nosso espectador entender que tem outras intermodais mundo afora, né? Ásia, África, Europa, enfim. Essa América do Sul ela é muito importante porque o tamanho do país, do Brasil, já se coloca como um setor, né? Um segmento, uma cadeia. O perímetro, né, mais importante da América do Sul. Então, não é à toa que é sempre aqui e é sempre em São Paulo. Quando o Danilo bem colocou que a intermodal hoje ela não traz apenas o fim, mas quando abarca tecnologia e inovação, a gente está falando do meio, que vai levar ao fim daquilo que o cliente busca. Pensar no meio, ou seja, pensar no caminho para se chegar ao objetivo principal, é o que faz a demanda de tecnologia crescer a cada edição da intermodal? Sim, até porque, na verdade, é justamente baseado na tecnologia que você consegue se diferenciar no mercado, ter um melhor controle do seu negócio e, de fato, trazer melhores margens para a sua empresa. Então, controlar a informação, ainda vou dar outro exemplo, cybersecurity, né, que é uma coisa que está super na moda, todo mundo preocupado, não é à toa que teve Porto com RP sequestrado, né, há 3 anos atrás. Você tem uma segurança dos dados, das informações do seu negócio, é crucial para o sucesso do negócio. Então, quem investe em tecnologia, quem inova, se diferencia e se coloca mais competitivo no mercado. O que a Modal GR vai levar esse ano para a intermodal? A gente vai evoluir o que a gente trouxe do último ano, né? A Modal GR ela não tem um produto sólido, não tem uma máquina, um equipamento que eu consigo apresentar e mostrar. Então, sempre levando as pessoas e levando toda a evolução de conhecimento, mediante o volume de clientes que nós temos, para mostrar caminhos alternativos do desafio que o cliente tem, é o que faz a gente trazer, resolver problemas, né? Eu falo que a tecnologia ela é meio. Se você tiver uma base técnica de conhecimento de tecnologia sólida, mas focar muito no cliente, na operação do cliente, naquilo que o cliente espera, você consegue construir as melhores soluções, sendo com melhoria de processo, sendo com automação, sendo com desenvolvimento. Ou seja, a tecnologia ela sempre vai usar como meio. Você entrega experiência. E a tecnologia, o mundo de portos, né, como eu sempre digo, ele teve um leve atraso para essa evolução mediante outros segmentos. Mas ele está com um rápido crescimento em função da alta competitividade existente. O design focado no cliente, ele tem uma ferramenta poderosa que é o engajamento do cliente na solução. Sim. É muito comum você ter um contrato de implantação de uma solução tecnológica e o cliente pagar pela solução, mas você não desenhou para ele aquela solução. Ele comprou algo pronto, né? Então, quando você foca no cliente, primeiro que ele participa mais, ele se engaja melhor na discussão dos problemas a serem discutidos, na solução a ser discutida e, obviamente, na implantação dessa solução.
os casos de sucesso na relação fornecedor-cliente se dá mais quando você foca, quando você desenvolve esse foco no cliente. A Modal GR tem essa percepção, né, Danilo? Sim. O grande ponto é você olhar a experiência do usuário que vai utilizar a ferramenta, seguindo uma estratégia do cliente, para que todas as áreas, os processos muito bem definidos dentro do cliente, o sistema, uma solução, uma inteligência seja aportada para evoluir e exponenciar aquilo. Seja um portal do cliente, seja um cliente fazendo uma solicitação de um serviço, só que hoje ele manda por e-mail, manda por WhatsApp, tem diversas formas. Se você entender a ótica do cliente e trazer um aplicativo extremamente simples para ele, já demandando para ele, olha, você vai precisar desses serviços hoje? Ou seja, você já está antecipando o serviço do cliente, ele está com um trabalho menor, com esforço menor, e você está atendendo aquela espera para você ser o principal canal de solução de problema dele. Dessa forma, você melhora a eficiência do próprio cliente, trazendo a solução do seu negócio como meio, tendo a tecnologia embasada. Dentro do que você falou, Danilo, do nosso setor estar um pouco atrasado com relação a esse olhar para a automação, se a gente for, Técio, comparar com outros portos, o que esse atraso tecnológico tem refletido quando a gente pensa em competitividade e em quanto tempo vocês acreditam que este atraso possa ser, se não solucionado, diminuído, para que a gente possa estar mais próximo das boas práticas mundo afora? O mundo portuário, né, ele é um mundo muito regulado, né, falar uma palavra bem básica. Você tem terminais privados, terminais de uso público, terminal de concessão. São muitas regrinhas. São muitas regrinhas. E aí você tem a questão de não conseguir fazer um adensamento do terminal, e aí você tem um costado que você tem um costado público com atracação preferencial numa terceira escala. Ou seja, você tem algumas situações onde te impede de você fazer uma automação de ponta a ponta, né, em diversos aspectos. Fora a infraestrutura da onde foi criado os portos principais, por exemplo, Santos. Olha, um porto de Santos, você não tem espaço. Não tem espaço, o terreno, você tem a questão de entrada, saída, ou seja, não é um ponto apenas pensando na tecnologia. Mas por que ela está atrasada? Porque nunca se precisou fazer grandes investimentos em tecnologia para ter alta rentabilidade. Então, a partir do momento que isso começou a ser uma verdade em função dos navios aumentando, de você ter um porteiro que não consegue pegar carga e ter uma dificuldade de operação, você começa a ter uma necessidade puxada pelo âmbito externo. E aí, com isso, vieram grandes equipamentos nos anos 2000. E eu digo que o grande disruptivo do mercado, né, do Brasil, de portos, que teve de mudança, foi a implantação do OCR Scanner. Que isso é algo que no mundo afora já existia como padrão e no Brasil não. E quando foi feito isso? Foi publicado em 2010, 11 e 12 e 13 foi feito o processo de implantação, né, se eu não me engano. Ou seja, tem pouco mais de 10 anos. Só que isso veio uma demanda legal, um ato declaratório, uma instrução normativa. Ou seja, e o mercado ele se acostumou a trazer a inovação mediante a necessidade governamental, regulatória. Não mediante um planejamento prévio. Não mediante um planejamento. E aí, entendendo que os clientes são importantes, que o armador é importante, que todos os atores dessa cadeia, motorista é importante, o cliente que ele começar a olhar dessa forma, que já tem alguns, né, dos nossos clientes principais olhando isso, a gente começa a gerar um valor para o negócio absurdo, muito grande. Por quê? Porque o mercado ainda ele está evoluindo. Se você pega uma jornada de e-commerce, do carrinho que o cara não clica, algumas coisas desse tipo, ele está muito evoluído. Mercado de varejo, muito evoluído. Mercado financeiro, Pix, usabilidade, muito evoluído. E o mercado de portos e logística, ele está em evolução. E assim, o ponto que eu vejo, né, como um empreendedor aí à frente de tecnologia e inovação nesse segmento, eu vejo que tem uma mudança. A ruptura já aconteceu. A mudança já está acontecendo. Mas ainda tem muita coisa para se construir, muita coisa para se evoluir. Mas o início já foi dado. A Intermodal está aí para mostrar o volume de empresas, de soluções diferentes. E a Modal GR não é diferente.
disso. Tércio, em quanto tempo você acredita que esse processo que já começou possa se equilibrar dentro do cenário que a gente tem em outros portos? Claro que levando em consideração que nós temos ainda muita burocracia a ser vencida e que atrasa processos que são importantes. Eu entendo que seja muito mais um processo de melhoria contínua, né, de implantação de soluções e inovação. E uma vez que eu acho que eu até comentei no último programa, né, quando você entra na pegada, né, desenvolvendo um ecossistema de inovação dentro da sua empresa, é um caminho sem volta, né? Ninguém inova e deixa de inovar, né? Então, você é mordido pelo bichinho da inovação. E a inovação é vista como investimento, nunca como custo, despesa. Exato. Até porque nós já comentamos, existem linhas de financiamento da própria FINEP liberadas para investir em inovação a fundo perdido. Então, assim, só quem não abraça a inovação dentro da sua cadeia de negócio, quem realmente não quer, né? Ferramental tem, financiamento tem, pessoas, empresas... Demanda. Está posto no mercado, né? Então, eu entendo que a gente pensar em inovação é sempre se diferenciar no mercado de alguma forma. Seja uma inovação tecnológica, seja uma inovação na forma de se colocar no mercado, a estratégia com que você conduz uma implantação de um projeto novo ou uma resposta a um novo concorrente no mercado. No final, a palavra inovação, ela permeia todas as atividades dentro de uma empresa. E planejamento está diretamente ligado ao sucesso da implantação dessas soluções. Sim, planejar a inovação é uma etapa que precede todo investimento nessa palavrinha que muda mercado, né? A gente já comentou aqui no Porto Negócios, em outros programas, o quanto você pode romper com uma cadeia de negócios, com empresas, com corporações, criando uma ruptura, uma inovação nova, né? E no Porto não é diferente, né? Seja um equipamento elétrico, seja uma solução, um software, uma aplicação rodando em cima de um hardware, seja na forma como você muda o sequenciamento de uma atividade no terminal. A questão da estratégia à operação, você consegue inovar, se diferenciar e, obviamente, colher os frutos desse investimento. Aumentando, claro, a sua rentabilidade e a sua competitividade no mercado. Danilo, esse ano a Modal GR celebra 9 anos. E ela foi fruto de uma ação, né, de uma decisão de dois profissionais, você e o Luiz, especializados em portos, que queriam mais. Que balanço você faz desses 9 anos, né? E o que há por vir? A gente entrou para trazer uma nova forma de se trabalhar nesse mercado, nesse segmento, que a gente via que tinha bastante oportunidade. Empresas que trabalhavam com tecnologia de 20, 15 anos, com um resultado análogo à entrega do que estava sendo feito nos portos. E a gente via que a região de portos, mediante outros segmentos que nós tínhamos grande experiência, estava muito aquém do que poderia estar, né? Então tinha uma grande oportunidade. Então, com essa bagagem nossa externa, a gente trouxe isso para o mercado, conhecemos o mercado aí em 2012 e fomos evoluindo até 2015 abrir. E depois de tanto trabalhar, né, arduamente, colocando isso como prática, mostrando, né, tudo, entendo que hoje as barreiras elas estão muito menores, até por conta da construção e da consistência que isso vai trazendo, vai evoluindo, para justamente a gente conseguir explorar cada vez mais o mercado e ele se romper de vez qualquer barreira que existe, como o mercado financeiro, como o mercado de varejo, por exemplo, que ele está muito aberto à inovação. Mas quando a gente fala de inovação, a gente fala de modelo interno de empresa. Não basta você inovar por fora. Sim. E você ter internamente processos extremamente arcaicos e políticas arcaicas, né? E modelos, isso. O grande ponto para você trazer uma inovação para o cliente, você precisa pensar diferente. E pensar diferente de uma forma diferente. Só que você não consegue fazer isso sendo a mesma pessoa do mercado da mesma forma.
tratando as pessoas da mesma forma, tendo o mesmo relacionamento interpessoal entre empresas da mesma forma. Então você precisa criar um ecossistema, algo positivo, produtivo. E a Modal GR sempre trazendo o cliente para o centro da sua empresa, do seu escritório, do seu negócio, a gente consegue mostrar por que ela é inovadora. Né? É algo abstrato que se consegue concretizar no momento que ele entra. Então são 9 anos que a gente vem construindo um modelo, né, muito por mim, por o próprio Luiz, durante muitos anos, que a gente vê que hoje a gente consegue mostrar e tudo aquilo que é feito aqui dentro consegue gerar o resultado direto para o cliente, né, das práticas. Eu digo que você, cliente, que tem uma inovação, um terminal, que tem uma inovação, que tem uma ideia, separa uma ideia, separa um ponto, um pedaço do seu processo, uma etapa do processo e traz como um desafio, um ponto. E vamos trabalhar de uma forma diferente. Toda inovação ela parte de um processo e um objetivo. Todo objetivo parte de um processo, esse processo tem etapas. Essas etapas elas podem ser melhoradas e evoluídas, ou até feitas diferente. E aí é você fazer diferente. Você joga um resultado diferente. E aí você se torna inovador no mercado, mas por uma inovação extremamente barata. Porque você mexeu um detalhe no seu processo. Você passou, ao invés de mandar um e-mail para o cliente, você passou a fazer uma ligação para ele. Ou seja, não tem nenhuma tecnologia, você mudou o modelo. Mudança de postura. E você tem uma prática diferente. Ou seja, nem sempre a inovação ela é baseada em tecnologia. A tecnologia sempre é um meio escalável para você inovar, e é natural. Mas muitas das nossas soluções, que parte de nós, algumas delas não tem tecnologia, porque não precisa. A gente já partiu de uma solução onde um cliente precisava mudar um TOS, porque estava antigo, e acabamos damos um treinamento para ele, que usava 10%, começou a usar 90% da solução, e a produtividade dele quase duplicou. Ou seja, damos um treinamento e melhorou. Eu não precisei fazer nenhum trabalho de tecnologia. Treinamento no processo e na ferramenta, identificar um processo, análise de negócio. É estar imerso na realidade que o cliente, de fato, está demandando. Eu vejo que é a empatia, né? Se você pega seu colaborador e tem empatia por ele, olhando aos olhos dele aquilo que ele vê à empresa, você faz isso com o cliente da mesma forma. E aí você olha aos olhos do cliente aquilo que ele enxerga e o desafio que ele tem. Nós sabendo o desafio que ele tem, você vai conseguir solucionar melhor. Não adianta a gente ficar no nosso escritório aqui, o cliente lá, e a gente falando um projeto de solução e mandando uns papéis dizendo o que a gente vai fazer. Então vamos para a prática, vamos colocar para rodar. Alguns dos projetos nossos a gente até financia e investe, porque tem cliente que não acredita, e a gente investe, apoia e financia isso, porque mostra o resultado. E fala, no final, se não gerar o resultado, você não paga. E já aconteceu isso. Né? Então, assim, quando a gente tem os olhos voltados para resultado do cliente, ou seja, melhorar ele ser um fã da marca, né? Que eu não falo que a gente tem cliente, a gente tem parceiros e fãs. Sim. E eu tenho fãs, eu sou fã também de muitas marcas como o nosso cliente, porque consegue mudar o trabalho, a forma. A gente consegue evoluir o mercado como um todo e a prática do mercado. Só que esse mercado, ele trabalha no efeito manada, onde precisa ter 10, 11, 12, 13 para que isso aconteça. Mas esse ano tem tudo para ele tirar qualquer barreira existente e o mercado conseguir evoluir. A gente está chegando no finalzinho da tua participação. A gente vai fazer hoje um Porto e Negócios de 2 blocos. No próximo bloco a gente vai conversar, bater um papo com o Luiz Simões, que é o CEO da Gaxistos, startup que também vai estar na Intermodal, mas eu não posso terminar essa tua participação sem te perguntar como, ao longo desses quase 10 anos, quase uma década, a Modal GR tem evoluído no que tange ao tripé do ESG. O ESG, a Modal GR, eu particularmente, o próprio Luiz, nós não vemos isso como algo que eu preciso mostrar como marketing da empresa, ou seja, eu preciso neutralizar o carbono, eu tenho necessidade por isso. Eu sempre vejo isso como uma prática de uma boa relação entre as partes. Então, se você está na sociedade, por que você não consegue fazer algo que seja produtivo para você, produtivo para a pessoa, produtivo para o fator ambiental? Então, nós somamos tudo isso. O exemplo da bike elétrica, ele é positivo no âmbito ambiental, é o maior projeto de mobilidade urbana de uma empresa privada do país, continua sendo desde outubro de 2021, quando lançou. Ele traz uma mobilidade sem custo para o nosso colaborador,
que ele anda aqui com as 200 bikes para lá e para cá e não tem qualquer custo para isso. Financeiramente, é extremamente adequado o modelo e a gente consegue atingir tanto a linha social, linha ambiental e a questão até financeira do próprio colaborador. Tem um processo de formação, né, como o principal propósito da Modal GR é transformar a Baixada Santista como a principal capital de tecnologia do país e do mundo, e isso nós fazemos apenas com formação de pessoas. Então, o crescimento da Modal GR ele parte muito pela formação, e a formação ela vem em uma linha social muito grande, onde hoje nós temos 20 pessoas no processo de formação, que trabalha arduamente para isso, né? Para a gente poder crescer e evoluir, né? Com seus mentores, enfim. Nós temos um time de 10 pessoas, um time de inovação, trabalhando linhas sociais. Temos uma parceria com a Ecofábrica Zona Noroeste, que é aqui de Santos, né, que faz reciclagem do lixo. A gente está desenvolvendo site para eles, está fazendo alguns apoios para trazer o engajamento. Pô, Danilo, mas você falou agora que você não faz isso como prática, né, de venda. Não, e o engajamento do colaborador? E o propósito da empresa em melhorar, trazendo as pessoas para junto. E aquela escolha, quando a pessoa quer sair da empresa, vendo o que a Modal GR construiu e faz, o que ela ainda está por vir, e aí você tem o critério de escolha. E aí você só fica com os melhores profissionais. Sem contar que vocês também são a única empresa privada da Baixada Santista a assinar a ODS, né? Isso, fomos a primeira, no dia 25 de setembro, a primeira empresa privada da Baixada Santista a assinar o Pacto do ODS, né, com a Prefeitura de Santos, e depois a ACS ela veio com um programa, né, completo, onde mais de 100 empresas aí fizeram a adesão a isso. Mas isso é muito importante, até porque várias empresas estão olhando para isso. Mas quando você olha a SG como mundo financeiro, né, como obrigatoriedade para você ter um RI em novos mercados, você deixa de ter o principal propósito dela, que é você fazer o bem e você receber isso. Então, pensamento positivo, relações positivas entre as partes, ter uma governança, uma transparência do seu modelo de gestão, onde todo mundo tem aqui, todo mundo sabe quanto a Modal GR fatura, qual que é o EBITDA dela, ou seja, toda a estratégia de clientes, né? Eu trabalho no meio de todo mundo, não tenho sala, ou seja, são diversas práticas que, quando um cliente entra aqui, ele está imerso e pelas pessoas, ele é contagiado pelas próprias pessoas, por tudo aquilo que é feito, né? E esse é o maior valor agregado. Essa visão gera o que de fato busca o ESG, que é a sustentabilidade, né, Tércio? Sim, mas sempre com foco nas pessoas. E você só consegue desenvolver as 3 letrinhas do ESG com pessoas na governança, com uma governança aberta, sim, pensando na questão social, né, foco na pessoa e, obviamente, a questão ambiental, entendendo que o ser humano vive no meio ambiente e que, para ele ter qualidade de vida, o meio ambiente precisa estar em equilíbrio com as nossas atividades. Precisamos olhar todos para o planeta. Exatamente. Danilo, muito obrigada pela tua participação, por receber a gente de novo aqui na sua casa. Que essa 28ª edição da Intermodal seja tão boa quanto foi para vocês em 2023 e que vocês colham frutos, porque eu acho que o diferencial, de fato, da Modal GR, e eu não entendo muito de tecnologia, nós já até brincamos que na próxima vida eu quero vir mais entendedora de tecnologia, mas eu admiro muito o espaço onde tudo isso aqui acontece, né? Porque eu digo sempre que, como em televisão tudo é feito por gente, eu acho que em qualquer negócio as pessoas precisam estar em primeiro lugar, sempre. E aqui a gente vê que essa mentalidade não é só um discurso, é uma prática também. E eu tenho certeza que talvez não, esse é o maior valor agregado da empresa. Muito obrigada. Sim. Obrigado a vocês, mais uma vez estar aqui, obrigado pela essa oportunidade de falar um pouquinho do meu dia a dia, né, da empresa em si e da Intermodal. Espero todos lá, visitem nosso stand, muito bacana. E a gente inovou esse ano também, trouxemos mais algumas marcas junto, um stand muito maior, ou seja, cada ano a gente mudando um pouquinho, evoluindo o nosso conceito, né, trazendo um conceito de ecossistema muito fortalecido. A gente vai estar lá, né, Tércio? Na Intermodal. Estaremos lá. Estaremos lá. Estaremos lá. Você fica para o próximo bloco. Danilo, muito obrigada mais uma vez. Obrigado.
A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente recebe Luiz Simões, CEO da HXTOS, startup que também vai estar na Intermodal. Não saia daí, até já! Estamos de volta e chegamos à última etapa do Porto e Negócios. Neste bloco, a gente vai bater um papo com Luiz Simões, CEO da HXTOS Startup, que também vai estar presente na Intermodal 2024, que acontece em São Paulo, de 5 a 7 de março. Aqui comigo segue nesse programa o nosso diretor de assuntos portuários, Casimiro Técio. Luiz, seja bem-vindo, muito obrigada por estar conosco. Obrigado mais uma vez, eu que agradeço o convite. Prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. Luiz, qual que é a expectativa da HXTOS para essa edição da Intermodal? Bom, para a gente da HX é sensacional estar participando. Para mim, pessoalmente, já participei como visitante, depois como consultor de outras empresas, depois participei pela Modal GR e agora estou participando pela HX. Então é sempre uma experiência diferente, um trabalho diferente, um modelo diferente, mas como startup, né, com apenas 2 anos e tudo que a gente construiu com a Modal GR durante esse tempo que você citou no bloco anterior, de 9 anos, a gente demorou um pouco para participar como Modal GR. E agora com 2 anos eu já estou participando como HX, como startup, para a gente é um prêmio pelo esforço dos 2 anos, o que o time construiu em 2 anos, o que a gente se esforçou nesses 2 anos de muito trabalho. Então, assim, eu considero participar da Intermodal como se fosse a cereja do bolo. Aquele prêmio onde a gente está indo lá expor o que realmente a gente construiu nos últimos 2 anos, que foi, para a gente, uma conquista muito grande estar participando da Intermodal. Aliás, né, Técio, a presença de startups na Intermodal também tem crescido ao longo das edições, né? Sim, sim. O Cubo iniciou com um stand coletivo, né, de várias startups já no ano passado e, obviamente, se consolida como espaço de inovação. HX com stand agora próprio e é mais um exemplo de que as startups do setor portuário e marítimo não vieram para brincar na Intermodal, não. A gente participou ano passado junto com o Cubo. A gente continua no Cubo. Como foi a experiência? Foi muito bom, porque tinha 8 startups participando e sempre que você fala de inovação e tem ali um grupo disposto a mostrar, entregar a inovação, chama bastante atenção. Então, assim, foi bastante... para a gente foi gratificante ter participado com o Cubo. A gente continua no Cubo, mas agora a gente decidiu participar em conjunto, né? Então a participação vai ser em conjunto com um grupo de empresas que entregam processos, que entrega negócio, que entrega equipamento, que entrega software, que entrega solução, que entrega resultado. Quer dizer, a gente juntou empresas que se complementam, não só startups, né? Então, acho que o stand desse ano, ele vem... acho que a inovação está no stand, de ter um stand que entrega de ponta a ponta para um terminal, o que ele procurar, ele vai encontrar no nosso stand desse ano. Aliás, a entrega de ponta a ponta precisa estar como objetivo principal de toda empresa que busca conquistar este mercado de logística portuária. Sim, quando o Luiz fala de ponta a ponta, da estratégia ao desenvolvimento da solução, à implantação da solução, ao hardware da solução. Essa é a lógica da integração do de ponta a ponta. Você conseguir fazer vamos colocar assim, um grupo de fornecedores que entrega com qualidade e que conversa para fazer uma entrega, o cliente tem um ganho absurdo de escala, porque às vezes você começa um projeto de estratégia que não está conversando com a infraestrutura, que não está conversando com o software, chega lá na frente, ninguém se entende e demora mais o projeto. Ali não, ali você vai ter todo mundo... É uma cadeia. Te entregando a cadeia toda. É o ecossistema completo. O ecossistema completo. Isso me encantou demais e a ideia de juntar essas empresas para fazer essa entrega foi, para mim,
vai ser matadora, vai ser campeã para esse ano na Intermodal. Luiz, a HX-TOS, como você bem colocou, tem 2 anos. E nesse curto espaço de tempo, já desenvolveu uma ferramenta que tem conquistado mercados. Que ferramenta é essa e qual é o diferencial dessa ferramenta quando a gente pensa nas dores que ainda existem dentro do setor? Eu costumo comparar o que a gente construiu, eu dou sempre um exemplo de um médico, né? Antigamente, nossos pais, nossos avós, eles iam num médico clínico geral. Exato. Família, clínico geral. Hoje em dia, se você está com uma dor no dedo, você tem um médico especialista de joelho, de cotovelo. Quer dizer, hoje é todo mundo muito especialista. Eu acho que a nossa solução é isso. A gente se especializou em carga solta, em granel e em celulose. Então, assim, nós somos uma ferramenta TOS que entrega do agendamento e hoje até mais, né, da fábrica ou do produtor rural até o cliente final. Antes eu falava que eu tinha o agendamento, recepção, armazenagem, planejamento do navio e entrega. Agora a gente está indo além. Em março a gente deve implantar a nossa primeira funcionalidade na China. Isso já está encaminhado. Então eu saio da fábrica e entrego na China. Eu faço de ponta a ponta. E vai ter funcionalidade no terminal que receber a carga lá na China. Então assim, hoje a HX-TOS ela se especializou, ela é uma logtech extremamente nichada. Nós temos um TOS porque a gente percebeu esse mercado pouco atendido, né? A maioria dos TOS de mercado atendia muito container, focado em container, e existem excelentes soluções para esse mercado, mas o mercado de celulose, carga solta e granel, a qualidade ficava muito aquém. Era muito ruim o que existia de mercado. E aí a gente resolveu criar um produto robusto que realmente fizesse de ponta a ponta com controle, gestão e inteligência. A gente costuma falar essas 3 palavras, porque eu controlo a carga, rastreio ela do início ao final, eu faço a gestão porque eu sei a produtividade de todas as minhas fases e eu tenho lá a inteligência porque eu sei onde eu coloco a carga no melhor lugar, como eu planejo o meu navio da melhor forma, para retirar do armazém do melhor jeito. Então, assim, é um ganho de produtividade e de qualidade da operação muito grande para o terminal portuário, seja ele alfandegado, não alfandegado, pode ser um recinto que só tenha um armazém de controle, ou mesmo um pulmão antes da carga chegar no terminal final. Então, assim, a gente ajuda em todas essas fases. E, assim, a gente está bem satisfeito nesses 2 anos de tudo que a gente conquistou, né? Eu estive em Lisboa agora, no começo do ano, fui em alguns terminais e, assim, a aderência não é só no nosso país que tá encaixando. A gente tem em outros portos do mundo que a gente está muito próximo, está muito perto, em outros países aqui da América Latina. A gente quer ir para outros países, a América Latina é uma mira, Europa, África também. Quer dizer, onde tiver carga solta, principalmente granel, celulose, a gente vai estar. Essa solução que o Luiz colocou tem tudo a ver com a necessidade de uma logística integrada que seja alcançável, que seja realizável, né, Tércio? Principalmente porque eu falo muito sobre cadeias verticalizadas, né? Quando você produz na fábrica, vou dar o exemplo da celulose, né, que é um ótimo exemplo de verticalização de cadeia. Quando um exportador de celulose ele está preocupado em maximizar sua margem, a margem ela é a somatória de todas as etapas na cadeia. Mas o que garante o seu market share não é essa rentabilidade na cadeia, é a qualidade do produto chegando no cliente final. Então, você tem vários tipos de celulose, com gramaturas distintas, qualidade de fibras distintas, né, tamanho de fibra distinta. Cada consumidor, seja na Europa, seja na Ásia, ele busca receber um produto de alto nível de qualidade. Tratar o processo logístico, cada etapa da cadeia, com esmero,
né? E aí o esmero ele é desde o manuseio da carga, né? Pensar na gestão do armazém, preservando a qualidade da carga, separando as qualidades distintas de carga, porque tem cliente que topa receber um produto nível B, vai ter um desconto, sim, mas para ele o B atende, o B para ele é o A, né? Você consegue trazer as margens do negócio, aí é inerente ao negócio, manter o seu market share ou ganhar market share, e mais do que tudo, fazer um processo limpo, e rápido e controlado, né? Então, e aí é onde as perdas no processo você controla e você diminui, você atua, né? E aí, quando você diminui perda, você aumenta a margem de competitividade. E aí a gente está trabalhando muito automação, né? Então, hoje a gente se conecta com equipamentos diversos, entre eles o ITV, o camarada, o motorista ali, o operador, ele recebe num tablet as ordens, da empilhadeira ele recebe as ordens, a ponte rolante, a gente se comunica com a ponte rolante, então a gente tem aqui em Santos terminal com ponte rolante sem operador. Sim. E a gente manda a ordem para essa ponte rolante, onde ela tem que parar, o que ela tem que pegar. Então, assim, é legal falar, mas é sensacional ver funcionando, né? Porque assim, você realmente leva a tua operação para outro patamar de qualidade, de operação e de segurança, né? Sim. Porque realmente você tira algumas pessoas que poderiam correr algum risco dentro da operação. Na semana passada nós estivemos na Santos Brasil e a gente pôde conhecer dentro do CCO deles um espaço que eles estão montando, né? Para operar equipamentos que antigamente a pessoa precisava estar em campo. Isso. Agora ela vai estar dentro de um ambiente controlado, numa cabine, com um joystick na mão. É isso. Aqui já funciona, para celulose já funciona assim. E a gente já se comunica com pontos rolantes da Siemens, por exemplo, que já fazem esse trabalho. E assim, para o trabalhador, a gente está dando outra qualidade para o trabalho, para a saúde, para a integridade física do operador e para a qualidade da operação, sem dúvida, é muito maior. Isso que a gente está falando só aqui de automação, mas aí quando a gente fala de integração, nosso sistema integra com a Receita Federal, a gente integra com a SAP, então hoje a gente já integra com pelo menos 4 SAPs diferentes. Então assim, eu faço qualquer integração com a SAP, então fiscal, a parte contábil, toda a parte administrativa ali do terminal, a gente já faz a integração. Além da integração, você consegue ver o que a gente está chamando de a nova fase para esse ano, a gente está chamando do TOS multiterminais. Então, se você tem mais de um terminal, você tem uma fábrica, você tem um armazém fora do país, você consegue ter uma visão de todo o teu estoque de todos os lugares num lugar único. Então, assim, eleva a tua gestão para outro nível. Outro patamar, sem outro dúvida nível. Nenhuma. Você tem uma gestão realmente onde você olha cada um dos teus ambientes, cada uma das tuas unidades de negócio e você consegue saber quanto você tem por qualidade de cada produto em cada local. Então, assim, é realmente ir para outro patamar de operação de terminal portuário. A gente fala muito da diferença que existe entre investimento em tecnologia e inovação por parte do poder público e por parte da iniciativa privada. Mas a gente sabe que o processo se torna viável, 100% competitivo, quando nós temos público e privado conversando, dialogando em equilíbrio. O quanto essa parceria entre poder público e iniciativa privada é importante para que a gente, de fato, implante a inovação, não só em alguns terminais, mas nos portos brasileiros como um todo? Eu acho que a gente pode pegar como exemplo emblemático a questão do Port Containment System, né, o PCS. Aí seria, de fato, o governo e o setor privado trabalhando em harmonia, pautado na inovação, né? O Brasil não tem seu sistema ainda. É um processo que é mandatório uma inovação no setor público. Inclusive, é importante o nosso espectador saber,
que já existe uma regra na OCDE, né, que todos os países que fazem parte da OCDE precisam ter uma janela única marítima. O que significa isso? Que a porta do comércio internacional com o Brasil tem que ter uma janela única. Então, a gente sabe que tem o Pucomex, né, que é o portal único do comércio exterior, mas quando eu falo janela única, é a janela única de todos os elementos daquele serviço. Então, não adianta o armador entrar no Porto Sem Papel e o despachante aduaneiro com a trade entrar no Pucomex. É uma janela única. E a única forma de existir de fato essa janela é pelo PCS. Mundo afora, você tem várias marcas, né, várias empresas que desenvolvem essa tecnologia. Sim. Mas num país com o regime de administração portuária como o nosso, em que tem terminais públicos, privados, portos organizados, né, no modelo do landlord, é fundamental que o governo dê um passo à frente e inove, aproveite essa janela de oportunidade para inovar nos seus processos. Ou seja, otimizar, redesenhar os processos de importação. Né? Para o nosso espectador ter clareza, quando você entra com uma demanda de importação, o teu container passa pela mão da Vigilância Sanitária, da Vigilância Agropecuária, da Receita Federal, Polícia Federal, o navio passa pela Marinha do Brasil, ainda tem a Autoridade Portuária, enfim. São N etapas, órgãos anuentes dando e mandando naquele processo. Se você não tem uma otimização, uma lógica inteligente desse processo, inclusive de automatizá-lo, né? Então, assim, você vai fazer uma leitura de toda a documentação de um processo de importação. Essa leitura vai gerar parâmetros. Então, você tem que seguir regras. Se aqueles parâmetros já por um sistema preditivo, já acusar que existe um problema, ele automaticamente vai para um canal vermelho, né? Mas se toda a documentação está ok, o próprio já vai para o verde. Vai para o verde direto. Então, esse ganho de tempo tira o dedo do teclado, né? Porque não adianta só digitalizar. Você pode digitalizar e ainda ter que ter o dedo no teclado. Mas esse processo, ele é uma inovação no setor público e, obviamente, é uma inovação no setor privado ao demandar uma sincronização das atividades dentro do porto. Seja da área de fundeio, né, quando o navio está NOR, né, o Not of Readiness, até a atracação. Você tem aí pelo menos 4, 5 entes que interagem com o navio. Você sincronizar essas atividades, sincronizar com a operação, com o terminal e com os órgãos anuentes, você ganha muito em termos de tempo. Em período de tempo e de permanência do navio. Fluxo de cargas entrando e saindo do porto. E com a mesma, só para finalizar, e com a mesma infraestrutura, com as mesmas pessoas, com os mesmos equipamentos, você opera mais carga por ano. E eu acho que tudo é fases, né? Tudo tem fases. Se a gente falasse em PCS alguns anos atrás, era completamente impossível. Porque os terminais estavam muito para trás ainda tecnologicamente. Analógicos, né? Então, assim, o governo foi importante lá em 2010 e 2012, quando veio com uma portaria obrigando a CR, obrigando scanner, obrigando integração com a Receita de forma automatizada. Então, a coisa... o poder veio público, evoluindo, né? E o poder público, ele empurrou a iniciativa privada. Aí chegou uma hora que a iniciativa privada falou, bom, agora eu tenho que investir, porque eles estão... Para atender todas essas exigências que eu estou tendo em portarias, eu preciso aumentar a minha qualidade operacional. E aí a coisa começou e agora... Agora voltou para o governo. Agora o governo precisa fazer essa lição de casa. Eu trabalhei muito no setor bancário antes de 2010, a minha vida foi toda no setor bancário. De 2010 para cá, os últimos 15 anos, 14 anos, foi no setor portuário. Mas antes disso eu tenho 20 e poucos anos no setor bancário. Diferente do setor bancário, que desde sempre investiu em tecnologia e era, assim, não precisava de ninguém para incentivar, os bancos realmente entenderam essa necessidade. O setor portuário passou por isso. Entender a necessidade e falar, bom, para eu ir para o próximo passo, para eu chegar num nível de qualidade de dado, eu até falo algumas coisas, o pessoal que é mais antigo do Porto não entende às vezes,
porque todo mundo fala o importante é a carga. E é realmente a carga. Mas eu costumo dizer que o importante é o dado. Mais importante até que a carga, o importante é o dado. É mais importante que o dado com a carga é o sistema que é implantado para que isso se realize no tempo que é necessário para que o porto, seja ele qual for no Brasil, siga competitivo. Hoje, a HX, quando eu falo que entrega controle, se uma celulose, por exemplo, sai da fábrica e você quer saber onde ela está, você digitou o código de barra dela em qualquer lugar, eu vou dizer se ela está no terminal, que dia que ela chegou, que vagão que ela veio, se ela veio por trem ou por caminhão, se ela veio por trem, que vagão ela estava, quando descarregou, em que pilha... Ou se ela está parada. Se ela está parada. Que pilha ela ficou, se ela foi planejada ou se ela estava com avaria, se ela já foi para o navio ou não, e se ela foi para o navio, que porão ela foi, que altura ela estava e que horas descarregou. Ou seja, tudo. Acabou. Tudo. Você tem realmente toda a cadeia, passo a passo. E assim, eu olho ainda mais longe, porque eu vejo que no futuro próximo a gente vai poder falar assim, quando bater um scanner numa celulose, num fardo de celulose, eu vou poder dizer, bom, veio da árvore tal que estava plantada no lugar tal. E aí a gente vai ter todo o rastreamento para saber se a área era de cultivo reflorestável, se era de controle, como é que estava o tempo, estava chovendo, qual era a umidade, qual era a temperatura. Isso influencia total na qualidade da carga, na qualidade da celulose. Então, assim, o sonho é muito maior, né? É muito amplo e tem muita coisa para fazer. E está todo mundo focado nisso, né? Então, a indústria está preocupada, o cliente que está comprando lá fora, e quem tá vendendo, ele está exigindo cada vez mais qualidade de quem está vendendo, os terminais, e aí entra o armador, entra o exportador, entra todo mundo. Está todo mundo focado na cadeia em entregar mais qualidade, em entregar uma operação mais limpa e cada vez melhor para o cliente final. E o Brasil crescendo o volume como está, tanto do agro, como da celulose, como do aço, como N produtos que a gente fala que é não containerizado, né? Assim, a gente tem um universo. O céu é o limite. O céu é o limite. A gente tem um universo de coisas e de ideias para a gente conquistar ainda. Luiz, queria muito te agradecer a participação nessa segunda etapa aqui do Porto e Negócios. A gente falou um pouquinho sobre o que se espera da Intermodal e o que as empresas que ali vão estar esperam dessa edição em 2024. Quero te parabenizar por esses 2 anos de resiliência. Eu acho que essa é a palavra que define bem. Empreender 50 a mais vale a pena, dá resultado e mais do que isso, eu acho que conversa com um legado e propósito de vida. E aí assim dá certo. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. Acho que às vezes a gente parece meio maluco, né, nessa luta de falar sempre em entregar qualidade, entregar alguma coisa que realmente entregue valor para o nosso cliente. Mas eu acho que é isso que a gente faz de diferente, eu acho que é isso que tem trazido resultado. E uma hora o resultado vem, fazer a entrega com qualidade, eu não tenho dúvida que é o melhor resultado. E, claro, eu sempre não posso deixar de falar, a gente tem uma equipe incrível por trás. Pessoas. Nosso time da HX é assim, hoje são 25 pessoas que realmente estão ali porque tem um propósito, todo mundo sabe onde a gente quer chegar, todo mundo sabe o que a gente quer entregar e você vê que todo mundo trabalha com paixão mesmo. Então, assim, acordar de manhã e querer ir para o local, para trabalhar, tá, é muito diferente, Já diz o filósofo, né? Trabalhe com o que ama e não trabalharás um dia sequer. Obrigada, viu, Tess? Eu que agradeço e agradeço ao nosso espectador. Até a próxima semana. O Porto e Negócios de hoje termina agora. A gente volta a se encontrar na próxima semana com um programa inédito a partir das 8 horas da noite. Eu espero você. Até lá. Tchau.
Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil.